O que acontece se você receber a hóstia na mão e não na boca? Você já se perguntou por que alguns católicos recebem a hóstia na boca e outros na mão? Você já sentiu que há algo de especial naquele momento? Algo que vai além do que seus olhos podem ver, mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual toda vez que você se aproxima do altar. As forças invisíveis se movimentam, os anjos se curvam e os demônios tremem. Santa Francisca Romana. Ela foi arrebatada em êxtase durante a Sagrada Comunhão, guiada por um arcanjo. Passou horas contemplando os mistérios da Eucaristia e descreveu cada detalhe. Seu confessor documentou tudo minuciosamente. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, mantidas em arquivos eclesiásticos. Até agora. Os próximos 20 minutos podem mudar literalmente. Pare tudo agora mesmo. O que você vai descobrir não é questão de tradição ou costume, é questão de entender o que realmente acontece naquele momento sagrado. E a última revelação é a mais poderosa de todas, mas só fará sentido se você ouvir tudo até o fim. Escreva nos comentários: Jesus, aumenta minha fé na Eucaristia. Se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Francisca de Roma nasceu em 1384. Aos 11 anos, já tinha visões místicas. Casou-se jovem, teve filhos, perdeu 2 deles em epidemias, viveu guerras, saques, exílios, mas nada a afastou da Eucaristia. Ela ia à missa todos os dias na Capela do Anjo, na Basílica de Santa Maria, em Trastevere, e era ali, sempre após receber o Santíssimo Sacramento, que os êxtases aconteciam. Seu confessor, o monge beneditino padre Giovanni Matteotti, registrou 109 visões. Todas aconteceram entre 1430 e 1439. Todas foram confirmadas. E o que ela viu sobre a Sagrada Comunhão vai muito além do que você imagina. Primeira revelação. O momento em que você se aproxima do altar. Quando Francisca se aproximava para receber a comunhão, ela via algo que os outros fiéis não viam. Seu confessor escreveu: assim que a serva de Cristo se levantava para caminhar ao altar, uma luz intensa descia sobre ela. E nesta luz, via seu anjo da guarda posicionado ao seu lado direito. Ela via os anjos de todos os comungantes. Cada pessoa tinha seu anjo ao lado, e a expressão no rosto desses anjos variava completamente. Os anjos de alguns fiéis brilhavam de alegria, radiantes, exultantes, seus rostos resplandeciam como sóis. Os anjos de outros baixavam a cabeça, tristes, envergonhados, cobrindo parcialmente o rosto com as asas. E os anjos de alguns ficavam de costas, recusando-se a... Por quê? Francisca perguntou ao arcanjo Rafael, que a acompanhava nas visões. E a resposta foi devastadora. O arcanjo disse: os anjos se alegram quando suas almas protegidas vão comungar em estado de graça. Entristecem quando suas almas vão sem confissão adequada e se afastam completamente quando suas almas cometem sacrilégio. Sacrilégio. Essa palavra pesada que poucos falam hoje. O arcanjo explicou: comungar em pecado mortal é sacrilégio. Comungar sem exame, comungar com pressa e distração é indiferença. E todos esses estados são visíveis no mundo espiritual. Pense nisso. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, lembre-se da última vez que você comungou. Você se confessou antes? Você examinou sua consciência? Você realmente acreditou que aquilo era o corpo de Cristo? Ou você foi porque todo mundo vai? Porque seria estranho não ir? Porque é costume? Seu anjo sabe. E ele reage. Francisca via isso acontecer missa após missa. E chorava copiosamente. Seu confessor escreveu: ela dizia entre lágrimas:
Quantos cometem sacrilégio sem saber? Quantos pensam que estão honrando a Deus, mas estão o ofendendo gravemente? Isso acontece até hoje. Em cada missa, em cada domingo, fiéis se aproximam do altar sem confissão há meses, às vezes há anos, com pecados mortais não resolvidos, com raivas guardadas, com ódios cultivados, com vícios que Deus entende, que não é tão grave assim. Mas no mundo espiritual, a verdade é outra, e isso nos leva à segunda revelação. Segunda revelação. O que acontece quando a hóstia toca você? Francisca descreveu o que via no momento exato em que a hóstia tocava a língua do fiel. E o que ela viu deixou seu confessor apavorado. Padre Giovanni escreveu: a serva de Cristo, em êxtase profundo, via a hóstia transformar-se. Em alguns fiéis, a hóstia brilhava como diamante, e em outros, completamente. Escurecia. Como isso é possível? Como o corpo de Cristo pode escurecer? O arcanjo Rafael explicou a ela: não é o corpo de Cristo que escurece, é a alma que o recebe. Quando uma alma em pecado mortal recebe a Eucaristia, a luz divina não pode penetrar. A escuridão do pecado repele a graça. Imagine isso. Você está diante do altar. O sacerdote coloca a hóstia na sua boca. Aquele é o momento mais sagrado que existe. Mas se sua alma está em pecado mortal, é como se você estivesse colocando fogo e água juntos. A luz não pode habitar na escuridão. E o que acontece então? Francisca viu demônios se aproximarem, não para levar a pessoa imediatamente, mas para marcá-la, para fortalecer suas garras sobre aquela alma. Ela descreveu: via criaturas horrendas, de aparência repugnante, se aproximarem dos comungantes indignos. Eles não tocavam a hóstia, e faziam um sinal invisível sobre ela, um sinal de propriedade, como se dissessem: esta alma já é nossa, ela mesma se entregou. Isso não é invenção, não é exagero místico, está documentado em tratados aprovados pela Igreja. E acontece todos os dias em missas ao redor do mundo. Quantas pessoas comungam sem perceber o perigo que correm? A maioria dos católicos nem sabe que existe diferença entre não sabe que comungar em pecado mortal é um dos atos mais graves que existem. São Paulo já alertava sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Sua própria condenação. Não são palavras leves, são palavras de vida ou morte espiritual. E Francisca viu isso se cumprir literalmente. Ela viu fiéis que comungaram e viu para onde suas almas foram. Direto para o purgatório. Alguns para tormentos ainda piores. Mas há esperança. Sempre há. Porque ela também viu o contrário. Terceira revelação: a comunhão em estado de graça. Quando Francisca comungava, ela entrava em êxtase profundo. Seu corpo ficava imóvel, seu rosto brilhava, lágrimas escorriam de seus olhos fechados. E ela permanecia assim por 1 hora, às vezes mais. O que ela via naquele momento? Seu confessor perguntou. Francisca disse: meu espírito foi conduzido por uma grande luz em direção a outra luz maior. E nesta luz vi um tabernáculo maravilhoso, e sobre o tabernáculo um cordeiro de candura incomparável. O cordeiro era Jesus, mas não o Jesus crucificado. Era o Jesus glorioso, radiante, com chagas transformadas em fontes de luz. Ela descreveu: as chagas brilhavam como diamantes, e de cada chaga emanava um rio de luz que descia sobre os... Essa luz entrava pelas chagas da hóstia e inundava a alma. Francisca via a alma se expandir, se iluminar, se transformar. O arcanjo Rafael disse a ela: cada comunhão digna é uma transfusão de vida divina. A alma recebe força para resistir às tentações, recebe clareza para enxergar os pecados, recebe coragem para mudar. Mas há mais. Francisca viu que a comunhão em estado de graça não beneficia só quem comunga.
Quando uma pessoa comunga dignamente, uma onda de graça se expande. Como ondas na água, toca as almas presentes, toca até almas que já morreram. Francisca viu almas do purgatório se aproximarem durante a missa, invisíveis aos olhos humanos, mas ali presentes, esperando que alguém comungasse dignamente para que parte daquela graça chegasse até elas. Ela chorou ao ver isso e disse ao confessor: as almas sofredoras esperam nossa comunhão. Uma única comunhão bem feita pode aliviar o tormento de muitas almas. Você percebe a responsabilidade que isso traz? Cada vez que você comunga dignamente, você não está apenas recebendo graça, você está distribuindo graça para a sua família, para a sua comunidade, para almas que você nem conhece. E cada vez que você comunga indignamente, você bloqueia essa graça, não só para você. Agora você entende por que os santos levavam a comunhão tão a sério? Por que Santa Francisca se preparava horas antes? Por que São Pio de Pietrelcina chorava durante a comunhão? Por que São João Maria Vianney passava a noite em oração antes de celebrar a missa? Porque eles viam, eles entendiam a magnitude daquele momento. E nós, católicos modernos, muitas vezes tratamos a comunhão como rotina, como obrigação social, como parte do show. Mas ainda falta a revelação mais importante, a que responde diretamente à pergunta do título. Quarta revelação: mão ou boca, o que realmente importa. Agora chegamos ao ponto crucial. Francisca viveu no século XV. Naquela época, todos comungavam na boca. Não havia opção de receber na mão. A prática de comungar na mão foi abolida pela Igreja na Idade Média. Por quê? Porque havia muitos casos de profanação. Pessoas levavam a hóstia para casa, vendiam para feiticeiros. A Igreja proibiu. E por mais de 1000 anos, a única forma de comungar era na boca. Só em 1969, após o Concílio Vaticano II, a comunhão na mão foi permitida novamente, mas como permissão, não como obrigação, e com condições. Então, o que Francisca viu que pode nos ajudar a entender isso? Ela viu algo fundamental: o que acontece com os fragmentos. Durante um êxtase, Francisca viu o sacerdote distribuir a comunhão e viu invisíveis aos olhos humanos, mas brilhantes como estrelas aos olhos espirituais. Ela viu anjos descendo imediatamente, recolhendo cada fragmento, guardando com reverência absoluta. O arcanjo Rafael disse: cada fragmento é Cristo inteiro. Não existe pedaço pequeno demais, não existe migalha sem valor. Tudo é o corpo do Senhor. E então Francisca viu algo assustador. Quando partículas caíam no chão, os demônios se aproximavam. Não, mas para se alegrar com a profanação. Ela ouviu um demônio gritar: vejam como eles tratam seu Deus, no chão, pisoteado, esquecido. Isso parte o coração. Agora pense nas duas formas de comungar. Quando você recebe na boca, a hóstia vai direto da mão consagrada do sacerdote para a sua boca. Não toca em nada, não corre risco de cair. Não deixa fragmentos nas suas mãos. Quando você recebe na mão, há riscos. Mesmo com toda a reverência, mesmo com cuidado extremo, partículas microscópicas. E se você não lamber completamente sua mão após comungar, essas partículas vão para o bolso, para a bolsa, para o carro, e são pisoteadas, esquecidas, profanadas sem intenção. É isso que importa. Não é questão de ser tradicionalista ou progressista. É questão de reverência, de entender quem você está recebendo. Francisca viu Jesus dizer ao seu anjo: eu me entrego completamente. Até a menor partícula sou eu. Você trata Cristo com esse amor. Quando você estende a mão, você percebe a magnitude do que está acontecendo? Você examina sua mão depois? Você se certifica de que nenhum fragmento ficou? Grande parte dos católicos não faz isso. Recebe na mão como se fosse qualquer coisa, volta para o banco e pronto. Mas no mundo espiritual,
anjos estão chorando. Isso não significa que receber na mão é pecado. A igreja permite, mas significa que requer muito mais reverência, e a maioria não tem esse cuidado. Por isso, muitos santos e papas recomendam a comunhão na boca, não por fanatismo, mas por amor, por proteção, por reverência ao sacramento. São Pio de Pietrelcina só dava comunhão na boca, proibia explicitamente na mão. Por quê? Porque ele via o que Francisca via, ele entendia o perigo. Madre Teresa de Calcutá também, ela só recebia na boca e só permitia nas suas capelas. Eram fanáticos? Eram atrasados? Não, eram santos, entendiam a Eucaristia melhor que nós. E o que isso significa para você? Significa que você tem uma escolha. Quinta revelação. Os 3 grupos de comungantes. Francisca viu que os comungantes se dividem em 3 grupos. Primeiro grupo, os que comungam com fé profunda, preparados, confessados, reverentes. Esses são minoria, mas são os que transformam o mundo. São os que irradiam Cristo por onde passam. Francisca viu que essas almas brilham tanto após comungar que os demônios não conseguem sequer se aproximar por horas. O arcanjo disse: uma comunhão bem feita é escudo contra o inferno por dias. Segundo grupo, os que comungam por costume, sem preparação especial, sem grandes pecados, mas também sem grande fervor. Esses são a maioria dos católicos. Não estão em pecado mortal, mas também vão à missa como quem vai ao mercado. Comungam porque todo mundo comunga. Francisca viu que essas almas recebem graça, mas limitada, como um copo que não está cheio, metade cheio. Eles não são condenados por isso, mas desperdiçam oportunidades imensas de crescimento espiritual. E terceiro grupo, os que comungam indignamente, em pecado mortal, sem confissão, profanando conscientemente ou por ignorância. Ela viu demônios dançando de alegria ao redor deles, porque sabiam, aquelas almas estavam cavando suas próprias covas. Não é ameaça, não é terror psicológico, é realidade espiritual. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado, responsável, julgado. Em qual grupo você está? Você se prepara? Você se confessa regularmente? Você examina sua consciência antes de comungar? Ou você vai no automático, levanta quando todo mundo levanta? Comunga porque seria estranho não comungar? Você está no segundo ou terceiro grupo, não se desespere. Há tempo de mudar, mas você precisa agir. Agora, pause aqui por um momento. Eu sei que essas revelações são intensas. Você está descobrindo verdades que estão mudando sua compreensão da Eucaristia. Deixe seu like. Isso mostra ao algoritmo que esse conteúdo é importante e deve chegar a mais católicos que precisam dessa verdade. E se você ainda não é inscrito deste canal, eu preciso te pedir para se inscrever agora. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo, revelações autênticas de santos, verdades espirituais documentadas, a maioria dos canais católicos está focando em entretenimento leve. Mas aqui você vai encontrar a fé na sua profundidade real. Inscreva-se para não perder essas verdades. Escreva nos comentários: quero me preparar melhor para a comunhão. Agora vamos continuar, porque a próxima revelação vai te mostrar exatamente como se preparar. Sexta revelação: a preparação para comungar. Francisca tinha um ritual de preparação antes de cada comunhão. Ela começava na noite anterior, fazia exame de consciência rigoroso, revisava cada pensamento, cada palavra, cada ação do dia. Se encontrasse algum pecado, mesmo pequeno, ia se confessar imediatamente. Não esperava o próximo dia, não deixava para depois.
Na manhã da missa, acordava horas antes, rezava o ofício divino, meditava na paixão de Cristo, se preparava como quem vai encontrar um rei, porque ela sabia. Não ia encontrar um rei qualquer, ia encontrar o rei. Durante a missa, ficava de joelhos o tempo todo, mesmo quando todos sentavam. Seus joelhos sangravam frequentemente, mas ela não se importava. E quando chegava o momento da comunhão, ela tremia, literalmente. Seu confessor escreveu: seu corpo todo estremecia, como alguém diante de um abismo de luz. Ela dizia: sou indigna. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada. Essa era a preparação de uma santa. E o que ela viu? O arcanjo Rafael disse a ela: Deus não exige perfeição, mas exige esforço sincero. Ele quer corações preparados, não corações perfeitos. Então, como você pode se preparar? Primeiro, confesse-se regularmente, no mínimo uma vez por mês. Idealmente, antes de cada comunhão, se houver acesso a um confessor. Segundo, faça jejum eucarístico. A igreja exige apenas 1 hora antes. Os santos faziam desde a meia-noite. Tente pelo menos 3 horas. É sacrifício. Terceiro, examine sua consciência antes de sair de casa. Pergunte-se: há algum pecado mortal não confessado? Há alguma raiva guardada? Há algum ódio não resolvido? Se houver, resolva primeiro. Não vá comungar em pecado. É melhor não comungar do que comungar indignamente. Quarto, durante a missa, preste atenção. Não fique mexendo no celular, não fique conversando, participe da liturgia com o coração. Quinto, ao receber a hóstia, seja na mão ou na boca, não tenha pressa, não vá mastigando pelo corredor, volte ao seu lugar, ajoelhe-se, agradeça. E sexto, após comungar, fique em silêncio. Pelo menos 10 minutos. Não é hora de olhar o celular. Não é hora de planejar o almoço. É hora de estar com Jesus. Francisca ficava 1 hora em oração após comungar. Você não precisa de 1 hora. Mas pelo menos 10 minutos são essenciais. É nesses 10 minutos que a graça se estabelece. É quando Jesus fala ao seu coração. Parte dos católicos perde essa oportunidade. Comungam e saem correndo. Literalmente. Antes da missa acabar, já estão no estacionamento. E depois reclamam que a fé é fraca, que não sentem nada, que Deus parece distante. Mas Deus não está distante. Você que está. Você que saiu correndo antes dele poder falar com você. Sétima revelação: os milagres eucarísticos que Francisca viu. Várias vezes durante a comunhão, Francisca testemunhou milagres eucarísticos. Viu a hóstia brilhar com luz própria. Viu a hóstia levitar nas mãos do sacerdote. Mas o milagre mais impressionante foi outro. Certo dia, durante a missa, ela viu um homem se aproximar do altar. Um comerciante rico, conhecido por suas trapaças nos negócios. Ele ia comungar. Francisca, em êxtase, viu o seguinte: quando o sacerdote colocou a hóstia na língua do homem, a hóstia se transformou em brasa ardente. O homem não sentiu nada fisicamente, mas Francisca ouviu uma voz: esta alma comete sacrilégio, tem pecados mortais não confessados e recebe o santo dos santos sem arrependimento. Ela viu demônios se aproximarem. Tocaram o homem. Ele saiu da missa normalmente, mas estava marcado. 15 dias depois, o homem caiu morto na rua. Ataque cardíaco súbito, sem chance de confissão. Francisca viu sua alma sendo levada e viu para onde foi. Ela chorou por dias. Não é história para assustar, é história para alertar. Não são raras, são mais comuns do que imaginamos. Quantas pessoas morrem de morte súbita? Quantas sem chance de se arrepender? Quantas em pecado mortal porque achavam que podiam deixar a confissão para depois? O purgatório e o inferno estão cheios de pessoas que pensaram: confesso, depois eu mudo, depois eu me arrependo, mas o depois nunca chegou. Por outro lado, Francisca também viu o milagre oposto.
Ela viu uma mulher pobre, comungou com dificuldade, voltou ao seu lugar, e Francisca viu luz descer do céu, entrando pela cabeça da mulher, inundando todo o seu corpo. A mulher foi curada instantaneamente de uma doença que os médicos tinham dado como incurável. Por quê? Porque ela comungou com fé, com reverência, com preparação adequada. Jesus honra quem o honra. Se você se aproximar dele com respeito, ele se aproximará de você com poder. Mas se você se aproximar dele com indiferença, e você voltará para casa vazio. Oitava revelação. O que acontece após você comungar a comunhão não termina quando você engole a hóstia. Francisca viu que a presença real de Cristo permanece na alma por aproximadamente 15 minutos após a comunhão. 15 minutos. Não é tempo suficiente para transformar completamente uma vida. Nesses 15 minutos, Jesus está em você de forma plena, corpo, sangue, alma e divindade. É a maior intimidade, maior que qualquer visão, maior que qualquer êxtase, maior que qualquer experiência mística, porque Ele está dentro de você. E o que você faz nesses 15 minutos determina o quanto de graça você vai absorver. Francisca via que algumas pessoas, após comungar, ficavam rodeadas de luz por horas, porque aproveitaram bem aqueles 15 minutos. Outras pessoas perdiam a luz em minutos, porque se distraíram, porque pensaram em outras coisas, porque não deram atenção. Você tem o Criador do universo dentro de você por 15 minutos. E você pensa em futebol, em trabalho, em fofoca. É como ter o maior tesouro do mundo nas mãos e jogá-lo no lixo. O arcanjo Rafael disse a Francisca: a maioria dos católicos desperdiça a comunhão, não por maldade, mas por ignorância. Não sabem o que têm, não aproveitam o momento. Então, o que fazer nesses 15 minutos? Primeiro, agradeça. Simplesmente agradeça. Pela encarnação, pela oportunidade de receber Jesus. Segundo, peça. É o momento perfeito para pedir graças, não só para você, para sua família, para a conversão de pecadores, para almas do purgatório. Terceiro, ofereça. Ofereça sua vida, suas dificuldades, seus sofrimentos, tudo em união com Cristo. Quarto, silencie. Apenas fique em silêncio. Deixe Jesus falar ao seu coração. Você não precisa dizer nada, apenas escute. E quinto, renove suas promessas batismais. Diga: Jesus, eu te escolho novamente, hoje e sempre. Se você fizer isso a cada comunhão, sua vida espiritual vai decolar. Não é exagero, é promessa baseada na experiência dos santos. Francisca fazia isso e chegou a alturas místicas que poucos alcançam. Você também pode. Não precisa ser santa para receber bem a Eucaristia, mas receberá bem a Eucaristia e se tornará santo. Nona revelação: a responsabilidade dos que sabem. Agora você sabe. Você entende o que acontece no mundo espiritual durante a comunhão, e isso traz responsabilidade. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você não pode mais alegar ignorância, não pode mais tratar a comunhão como rotina, não pode mais ir no automático, porque agora você sabe, e Deus vai te cobrar por isso, não com raiva, não com vingança, mas com justiça. Francisca viu no julgamento particular que uma das primeiras perguntas que Deus faz é: como você tratou o meu filho na Eucaristia? Não é pergunta retórica, é pergunta que determina destinos eternos. Ela viu almas que viveram vidas aparentemente boas, mas foram severamente julgadas por irreverência eucarística. E viu almas que cometeram muitos pecados, mas foram salvas porque nunca profanaram a Eucaristia, porque sempre comungaram com preparação adequada. Você pode ter todos os pecados do mundo, mas se você trata a Eucaristia com reverência, há esperança, há misericórdia, há salvação. Mas se você trata a Eucaristia com desprezo,
Mesmo sendo pessoa boa em tudo mais, você está em perigo mortal, porque a Eucaristia é Cristo. Tratar a Eucaristia mal é tratar Cristo mal, diretamente. Então, o que fazer agora? Se você percebeu que vinha comungando mal, pare, confesse-se, comece de novo. Não importa quantos sacrílegos você cometeu, ainda há tempo de mudar. Jesus não quer te condenar, Jesus quer te salvar, mas Ele respeita sua liberdade. Se você escolher continuar no erro, Ele não vai te forçar, mas se você escolher mudar, Ele vai te abraçar, com alegria, com misericórdia infinita, como o pai do filho pródigo, esperando, correndo ao seu encontro, perdoando tudo. 10ª revelação, o poder transformador da Eucaristia. Francisca viu vidas sendo completamente transformadas pela Eucaristia. Ela viu pecadores endurecidos chorarem após uma única comunhão bem feita. Viu vícios de décadas serem quebrados. Viu famílias destruídas serem restauradas. Tudo pelo poder da Eucaristia, recebida dignamente. Não é magia, não é superstição, é sacramento. É Jesus agindo na sua vida de forma real e concreta. Você não pode comungar indignamente e esperar milagres. Você não pode profanar o sacramento e esperar bênçãos. É como plantar espinhos e esperar colher rosas. Não funciona assim. Mas quando você comunga bem, preparado, confessado, reverente, então tudo é possível. Francisca viu um homem que tinha ódio mortal de um inimigo. Cultivava esse ódio há anos, planejava vingança. Mas um dia, e durante aqueles 15 minutos após a comunhão, Jesus tocou seu coração. Quando voltou para casa, procurou o inimigo, pediu perdão, abraçaram-se, tornaram-se amigos. Milagre da Eucaristia. Ela viu uma mulher presa em adultério, destruindo seu casamento, destruindo sua família. Mas um dia, quebrada e desesperada, se confessou, comungou com lágrimas e nunca mais voltou ao pecado. O poder da Eucaristia quebrou as correntes do adultério. Ela viu jovens presos, pornografia, violência. Mas quando começaram a comungar frequentemente e dignamente, os vícios perderam força, aos poucos, até serem completamente vencidos. Não foi fácil, não foi rápido, mas aconteceu, pelo poder da Eucaristia, e pode acontecer com você. Qualquer que seja seu pecado, qualquer que seja sua luta, qualquer que seja sua dificuldade, a Eucaristia tem poder para transformar, mas você precisa recebê-la bem, com preparação. Agora, você sabe o que acontece quando você recebe a hóstia na mão ou na boca. Você conhece as verdades que Santa Francisca viu nas profundezas do mistério eucarístico, e isso muda tudo. Francisca disse ao seu confessor: se os fiéis soubessem o que realmente acontece na comunhão, tremeriam de reverência e correriam para se confessar antes de cada missa. A questão não é mão ou boca. A questão é reverência. A questão é estar. Você pode receber na mão com toda a reverência e colher todas as graças. Você pode receber na boca com total indiferença e sair vazio. O que importa é o coração. O que importa é a preparação. O que importa é a fé. Mas Francisca viu, e os santos confirmam. A comunhão na boca reduz riscos de profanação, facilita a reverência, protege o sacramento, não é obrigação, mas é sabedoria. Se você pode escolher, escolha a forma mais segura, a forma que protege melhor o corpo de Cristo. E se você recebe na mão, faça com cuidado extremo. Certifique-se de que nenhum fragmento fica. Lamba sua palma após comungar. Examine suas mãos. Proteja cada partícula, porque cada partícula é Jesus inteiro. Confesse-se. Recomece. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo está em pecado. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então
Coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, confesse-se, prepare-se, e então receba o maior tesouro do céu e da terra. Hoje, antes da próxima missa, faça um exame de consciência profundo. Vá se confessar, e na próxima comunhão, receba Jesus como se fosse a última vez, com reverência, com amor, com fé. Você já comungou sem preparação? Já percebeu diferença quando se prepara bem? Conte-nos sua história. Você não está sozinho nesta jornada. Se este conteúdo mudou algo em você, compartilhe com alguém que você ama. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará mais verdades espirituais que poucos conhecem. Que a misericórdia de Deus te acompanhe todos os